Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Meu nome é Túlio, para aqueles que não me conhecem ainda. Estou aqui fazendo aquele trabalho de comentar semana a semana um capítulo do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. A lição da noite, ou da tarde de hoje, ou da noite para quem estiver vendo à noite, né? Se chama educação, mas tem um aspecto muito mais profundo do que essa educação tradicional que a gente está falando aqui, que a gente está acostumado a ouvir, né? Trata-se especificamente da educação da alma, da educação do nosso espírito, que é o espírito imortal, que é o espírito eterno, né? Lembrando a todos aí que aqueles que gostarem do canal, né, que se chama Reflexões Espiritualistas, apareceu já para vocês aí a vinheta. Podem se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações que vão receber novos vídeos e, se gostarem, deixar o seu like para que mais pessoas possam assistir e o canal Reflexões Espiritualistas ganhar maior relevância. Tá certo, minha gente? Vamos lá então? Temos um trabalhinho aqui pela frente hoje, muito prazeroso. Então vamos dar conta dele. Então, como eu disse, o livro é Pensamento e Vida. O capítulo é o capítulo 5 do livro. Chama-se Educação. Vamos ver aqui então o que o Emmanuel nos reserva. Educação. Disse-nos o Cristo: brilha a vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições e todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. Então, nesse primeiro slide aqui, né, ele reproduz uma fala do Cristo, brilha a vossa luz, que está num dos evangelhos, e o Emmanuel trata digamos, desmistificar essa frase do Cristo, porque antigamente, como ele mesmo disse, né, as pessoas pensavam que aquilo seria um chamamento, digamos, místico, sem que nós tivéssemos que fazer nada para merecer, e queríamos ter depois da morte uma luz própria, à custa simplesmente de acreditarmos nessa palavra do Cristo. Não, é um pouco mais profundo do que isso, né? Então, como ele começa dizendo ali, né? Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições de todos os dias, e de todas as pessoas, e de todos os credos, e de todas as nacionalidades. Na verdade, não existe uma escola religiosa, essa ou aquela, que o Cristo tenha dado preferência. Isso é parte do espírito humano, poder fazer brilhar a nossa luz. Mas como isso será possível, né? Então ele já começa lembrando que a própria ciência terrena atualmente, né, reconhece a presença da luz em toda parte. De fato, hoje nós já sabemos que a luz é composta de fótons, de uma onda eletromagnética que se desloca à velocidade da luz, né, como nós já sabemos. E ela está presente, sendo emitida por diversos elementos no universo, as estrelas, as constelações. E nós próprios seremos capazes de emitir um tipo de luz que virá da nossa mente, como vocês vão ver a seguir aí. Então ele continua dizendo assim:
O corpo humano, devidamente estudado, né, modernamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético. Olha, o corpo humano não é mais uma massa de carne, e sim um veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem, os átomos, né? Que formam as moléculas, por sua vez, né? Reciprocamente com efeito de microscópicas explosões de luz. Então, o que ele está dizendo? Que o corpo humano emite luz, né? Através dessas interações entre micropartículas, né? Partículas infinitesimais, que nós já sabemos serem os átomos ou os derivados, os constituintes dos átomos, né? Que são os fótons, que são os elétrons, né? os prótons, e aí vai, né? A ciência mecânica quântica aí está cheio de elementos que já foram descobertos aí, partícula de bóson, e todas essas daí são emissoras de fótons de uma forma ou de outra. Então ele confirma isso dizendo: a química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. A gente já suspeitava disso, né? Porque a gente via já no século passado as ondas de rádio, as ondas de televisão passarem de lá para cá e ninguém via nada. No entanto, você sintonizava o teu rádio, ligava a tua televisão e aquela onda eletromagnética chegava. Mas agora a gente sabe que as ondas luminosas vêm de todos os elementos da galáxia, de estrelas, né, do próprio Sol, que emite diversas faixas de frequência de luz na direção da Terra, né, ultravioleta, infravermelho, enfim. A ciência está aí para explicar tudo isso aí direitinho, né, a química, a física e principalmente a astronomia. Na intimidade desse glorioso império de energia, temos os raios mentais. Olha bem, hein? Então, dentro desse glorioso espectro de luz e de emissões energéticas, nós temos raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. Então, o que esses raios mentais fazem? Condicionam os elementos em que a vida se expressa. Quais são os elementos que a vida se expressa? É a vontade, o pensamento, tá certo? As ações, a nossa fala, todos os elementos em que nós nos expressamos, seja mentalmente, seja através da voz, seja através do comportamento, no seio da vida humana, né? E ele continua então essa explicação dizendo assim: o pensamento, e essa aqui acho que é a parte mais bonita, gente, o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, ou fóton, como ele é conhecido hoje, que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Então, olha que beleza, gente. O pensamento não é algo que fica só dentro da nossa cabeça. Não, ele se exterioriza. Ele é força criativa. Se é força criativa, ele cria alguma coisa. O que ele cria? Formas, pensamentos. Essas formas, pensamentos se exteriorizam em torno de nós. Então, quando nós estamos pensando algo, os amigos espirituais são capazes de perceber, pelas formas, pensamentos que estão saindo da nossa mente, o que é que nós estamos pensando. Se coisas boas, se no bem, ou se em prazeres ou vícios, ou se em coisas ruins, enfim. Nós exteriorizamos esse pensamento e também recebemos de volta o pensamento das entidades, tanto encarnadas
quanto desencarnadas. Por isso que ele fala ali, ondas sutis, né, são sutis, mas já podem ser detectadas em circuitos de ação e reação, ou seja, emite e recebe no tempo, tão mensurável quanto o fóton, quanto essa luz que está iluminando a gente aqui, que pode ser uma luz natural, vindo das estrelas, ou pode ser uma luz artificial, vindo de uma lâmpada, né? Então, o fulcro luminescente que o produz, no caso da luz natural, é uma estrela. No caso de uma lâmpada, é o circuito lá eletromagnético da lâmpada. No caso da onda mental, é o nosso pensamento. É o nosso pensamento que tem força criativa, né? Então, a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Então, ele está repetindo, está reforçando esse conceito. A mente humana é um espelho de luz, emite raios e recebe. Tá certo? Esse espelho, ele continua, entretanto, jaz mais ou menos aprisionado nas sombras espessas da ignorância. Então é como se fosse um espelho apagado, né, sujo, que não reflete nada. Está cheio de pó e poeira, a luz bate nele e não reflete. A maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna, ou nas anfructuosidades do precipício. O Emmanuel é pródigo nas palavras aqui, né? Anfructuosidade do precipício, ou seja, lá nas entranhas dos precipícios, você vai encontrar um diamante lá, mas ele está escondido lá dentro, não brilha porque não chega a luz, ele está coberto por cascalho, por rocha, por areia, mas é um diamante, né? Para que se retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desenlace das trevas à custa do esmeril do trabalho. Então, se nós formos lá limparmos aquele espelho, deixarmos ele bem limpinho e bem brilhante, ele vai refletir toda a luz que chegar. A mesma forma é conosco. Se nós esmerilharmos o nosso coração, à custa do trabalho, no campo do bem, nós vamos refletir uma luz divina, uma luz própria nossa, mas divina, de caráter energético superior, não é isso? Por isso que algumas pessoas falam, nossa, aquela pessoa tem uma aura, parece que eu estou vendo uma aura em torno dela, e está vendo mesmo. Aquelas pessoas que têm um pouco mais de mediunidade conseguem perceber um halo brilhante em torno de algumas criaturas muito boas, criaturas que são quase que anjos reencarnados aqui, e que você pode ver visualmente ou pode sentir, que é o que acontecia quando a gente chegava perto do Chico Xavier. Você estava a poucos metros dele assim, para falar com ele, 3, 4, 5 metros, a vibração mudava. Então uma onda de energia positiva tão boa invadia o nosso coração, vindo da alma do Chico, que a gente tinha vontade de chorar, não é? Quando a gente está diante de um ser superior, a gente perde a voz, perde a palavra, porque é tanta energia positiva vindo na nossa direção que a gente não está acostumado com isso. Então a gente sente uma emoção muito forte, né? Reparamos assim a necessidade, olha a palavra, imprescindível da educação para todos os seres. Vamos ver que educação é essa. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que nos referimos. Brilha a vossa luz. Você, brilha a sua luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. Semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. É aquele esmeril do coração à custa do trabalho e da reforma íntima no campo do bem, né? Então esse brilho terá que vir de dentro de nós para fora, como ele vai
abordar daqui a pouco aí. Então ele diz assim: mas, agora ele explica esta educação, mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude. Então, olha, ele qualificou essa educação. Qual é essa educação? Aperfeiçoamento, com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de quê? De conhecimento e bondade. Não só conhecimento, bondade também. Lembra das duas asas que nós falamos na lição anterior, né? A sabedoria e o amor. Saber e virtude não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, em que, se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Não é? Então, olhem bem, então não estamos falando daquela educação que é ministrada nas escolas, que ela é importante também, lógico, né? É o conhecimento, é importante. Ela vem de fora para dentro, dos nossos mestres e professores para nós. Aqui nós estamos tratando de uma educação que nasce do íntimo da vontade da pessoa, de querer se melhorar e que tem vontade própria, ou seja, a vontade é dela, consciente, né? Consagrando ao bem por si própria, ou seja, por ela mesma, sem constrangimento, sem que ninguém obrigue, né? Para que ela possa se libertar e polir o coração, dar aquela limpeza no nosso espelho lá. Nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação, né? Então, vocês vejam só a importância dessa reforma íntima. Na medida com a qual a gente vai se melhorando intimamente, nós vamos poder ter a capacidade de refletir a vida gloriosa. O que é a vida gloriosa? A vida de Deus, as coisas de Deus. Então, nós vamos nos tornando pessoas cuja aura, ou espírito, ou força mental, ou radiação mental é positiva, alinhada, sintonizada com os ideais que Deus espera de nós. É simples como isso, né? Se resume numa única palavra: reforma íntima, melhoria interior, trabalho no campo do bem. 3 palavras, na verdade, eu falei, né? Mas são as 3 que dizem a mesma coisa. Se a gente quer fazer brilhar a nossa luz, tem que começar de dentro. Tem que começar transformando esse nosso espelho num espelho cristalino. Para isso ele tem que estar livre das sujidades. Quais são as sujidades? O ódio, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, tá certo? O desejo do mal das pessoas, o não perdoar. Temos que limpar o coração dessas coisas. E aí a nossa luz vai surgir maravilhosamente clara e bela para todos nós. André Luiz relata nos livros dele, que eu recomendo a leitura fortemente da série André Luiz, porque ele relata, tem um livro que chama Missionários da Luz, olha bem o título, que fala exatamente daqueles espíritos que são missionários, levando a luz para regiões mais trevosas, mais difíceis da Terra. Mas para isso as pessoas têm que ter a luz própria. É claro que Deus ajudará, é claro que o Cristo está no comando ajudando,
mas nós temos a nossa força criadora. E essa força criadora é aquela que Deus espera de nós. Porque nós temos, todos nós, livre-arbítrio para fazermos aquilo que desejarmos na nossa vida, seja para o bem, seja para o mal. Então é isso, gente. Vejam, revejam, se quiserem, esse vídeo. Olha, nós estamos aqui com 20 minutos. Foi o mais rápido que eu pude fazer para não ficar um vídeo muito longo, né? E estudem, reflitam sobre o pensamento, sobre a vida e sobre a educação do nosso espírito imortal. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau.